João 8, de 1 a 11. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai, obrigado por tua palavra nesta manhã. Peço a ti o teu cuidado em me usar para ser fonte de bênção ao teu povo, à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. Qual era o cenário, meus irmãos? Vamos aqui fazer uma releitura desse cenário que nos é apresentado por João. Jesus estava, como sempre fazia, no templo, ensinando, provavelmente ali com um dos profetas abertos e ministrando aos seus seguidores a palavra do Senhor. Enquanto isso, meus irmãos, lá nas ruas de Jerusalém, tanto fariseus quanto escribas, em comum acordo, levaram uma mulher em que foi pega na prática do adultério. Levaram ela então à presença dele, mas não levaram a presença dele para simplesmente julgar o ato daquela mulher, mas levaram ela à presença de Jesus para tentar, meus irmãos, apanhar o Senhor Jesus em algum erro teológico, em algum erro doutrinário, em algum erro referente a Torá, referente ao Pentateuco, referente à lei de Moisés. Imagine só toda a movimentação, porque todas as vezes que isso acontecia nas ruas de Jerusalém, havia uma grande movimentação no sentido de que, mais alguém para a gente apedrejar, mais alguém para a gente ceifar a vida, mais alguém para a gente levar no templo, diante do sumo sacerdote e julgar. Imagine a imagem de uma mulher sendo arrastada e humilhada por vários homens até chegar ao templo. Repito, meus irmãos, a intenção daqueles homens não era o julgamento daquela mulher, pois eles não estavam nem um pouco preocupados com aquela mulher. Não estavam nem mesmo preocupados com os atos daquela mulher. Mas o que eles queriam era saber qual seria a resposta de Jesus para o que aquela mulher havia feito, para o pecado que aquela mulher havia cometido, para o crime que aquela mulher havia cometido. Eles queriam saber o que Jesus vai dizer a respeito disso, pois essa mulher pecou contra o Senhor, pecou contra a sua família e pecou contra toda a sociedade de Jerusalém. O que então o rabi, o que o mestre, o que esse que se diz enviado de Deus vai falar a respeito disso? João Calvino, falando a respeito desse texto, ele diz assim: sua intenção, porém, era constranger a Cristo a afastar-se do seu ofício de pregoeiro da graça, para que parecesse ser volúvel e instável. Jesus era um homem conhecido por sua longanimidade. Jesus era um homem conhecido por sua temperança. Jesus era um homem conhecido por sua calma. Jesus nunca havia levantado a sua voz no sentido de condenar qualquer que seja a pessoa. Ele sempre orava, ele sempre conduzia aquela pessoa
há uma graça misteriosa àqueles homens, e o que eles, quando eles se aperceberam disso, o que eles pensaram? Vamos levar essa mulher até ele, e ele vai falar o quê? Vamos perdoá-la, né? Afinal de contas, o Senhor perdoa, e aqui vamos apanhá-lo, porque a lei não manda perdoar, a lei manda apedrejar. Eles então levam essa mulher até Jesus, esperando que o Senhor Jesus viesse com outro tipo de resposta diferente do que estava na lei mosaica. Como numa consulta jurídica, e é muito engraçado porque eu, quando advogava, já nos tempos do Google, as pessoas já chegavam no escritório com tudo resolvido. E de vez em quando eu perguntava, mas por que você está me procurando se você já sabe o que tem que fazer? Você já está tudo aí no seu papelzinho anotado, você já sabe qual tipo de ação que eu tenho que entrar, você já sabe qual tipo de pedido que eu tenho que fazer, você já sabe qual é o tipo de ação que vai se dar, se ela é civil, se ela é criminal, se ela é família, você já sabe de tudo. Então, entre você mesmo com a ação, você não precisa de um advogado. Via de regra, as pessoas que vão ao médico também, né? Muitos de vocês fazem isso, já chegam ao médico sabendo o que tem, né? Doutor, eu acho que é uma gripe. Às vezes dá vontade do médico, o médico deve pensar assim, meu Deus, dá vontade de falar assim, se você acha que é uma gripe, então vai embora para casa, tomar analgésico e você daqui a pouco está curado, né? Porque nós temos essa sensação de que sabemos sempre de algo a mais, meus irmãos. Mas esses homens, o que eles fizeram? Nós sabemos o que tem que ser feito. Nós pesquisamos lá no Google da Torá, e a Torá nos diz que essa mulher deve ser apedrejada até a morte. Mas vamos lá em Jesus, ele está no templo ensinando, vamos ver o que ele vai nos dizer. E numa consulta jurídica eles chegam a Jesus, já sabendo o que a lei diz, e perguntam a Jesus. O que eles perguntam? Essa mulher foi pega em adultério, Senhor. O que Moisés nos diz para fazer com esta mulher? O Senhor concorda com o que Moisés diz? Ou o Senhor discorda com o que Moisés diz? E sabe o que Moisés dizia, meus irmãos? Abre aí a sua Bíblia em Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10, diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, lá na Torá, lá no Pentateuco, lá na lei de Moisés, dizia o quê? Se um homem for pego em adultério com uma mulher, será morto ele e será morta ela. É isso? Os dois seriam mortos. Mas faço uma pergunta: cadê o homem que adulterou com aquela mulher? O homem não aparece na história. O homem está oculto. Essa mulher adulterou com quem? Ele não aparece. Porque só a mulher, meus irmãos, foi levada ao templo. Alguns entendem também que Jesus era muito sensível e muito gracioso com as irmãs. Então alguns entendem que se levassem o homem junto, Jesus poderia seguir. Ele não seguiria, mas poderia seguir Levítico 20, versículo 10. Então eles levaram só a mulher, para que houvesse um compadecer do coração de Cristo por aquela mulher ali sozinha, aflita e prestes a morrer. Na insistência deles, então, meus irmãos, veja que bem, estou recontando a história. Na insistência desses homens, eles obtiveram uma resposta de Jesus. E qual foi sua resposta? Você está em Levítico ainda? Volte um pouquinho, vá para o capítulo 17, versículo 7. Jesus respondeu a eles dentro da lei. Porque Jesus sabia que eles queriam apanhá-lo em algum erro. Jesus então, que é o verbo, que é a própria lei, que conhece toda a lei, ele então remete esses homens a Levítico. Eu falei Levítico, gente? É Deuteronômio.
mais à frente. Eu sei que sua Bíblia está viciada igual a minha, você vai abrir rapidinho. Deuteronômio 17, 7. Olha o que diz Deuteronômio 17, 7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o quê? O mal do meio de ti. O que Deuteronômio 17, 7 quer dizer? Que somente mãos que não estão em pecado podem julgar quem está em pecado. Somente mãos puras podem julgar aqueles que cometeram alguma impureza. Jesus, então, sabendo que esses homens são entendedores da lei, o que Jesus diz então? Aquele que não tem pecado, lhe atire a primeira pedra. E esses homens entenderam bem do que Jesus estava falando. Quando eles então, que não eram testemunhas puras, não eram testemunhas sem pecados, não eram testemunhas que poderiam denunciar o mal de alguém contra outrem, quando eles então realizaram o seu autoexame, o exame de consciência do seu coração, eles entenderam o quê? Que eles não poderiam julgar aquela mulher. Então, desde o mais velho até o mais novo, cada um foi indo embora. E o que Jesus diz como sentença para aquela mulher? Se eles não te condenam, nem eu também te condeno. No entanto, Jesus, se quisesse, porque Jesus é puro, ele era sem pecado, mas ainda ele diz a ela o quê? Nem eu tampouco te condeno. E qual foi a sentença de Jesus? Vai e não peques mais. Poderia parar aqui, meus irmãos, porque acho que está muito bem entendido tudo o que aconteceu, mas eu quero fazer alguns comentários a respeito dessa história. Voltando então ao início desta história, batendo mais uma vez em toda esta história, nós vamos ver, meus irmãos, Jesus desprezando o escândalo desses homens. O fato de Jesus se inclinar, se abaixar e ali então começar a escrever na terra, demonstra que não seria necessário ele perder o seu tempo com aqueles homens. O que Jesus escrevia ali no chão? Não sei. O texto não diz. Muitos ao longo da história da igreja tentaram dizer o que Jesus escrevia. Até Agostinho, olha só o que Agostinho fez, né? Até Agostinho tentou dizer, explicar o que Jesus estava escrevendo ali no chão. Mas, meus irmãos, a Bíblia não fala, então eu não sei o que ele estava escrevendo. Não há nenhum tipo de registro sobre as palavras de Jesus naquele momento. O que importa, meus irmãos, não é o que Jesus estava escrevendo. O que importa na realidade era que ele estava demonstrando àqueles homens que ele não queria assunto com eles. Porque eram homens maus e eram homens que buscaram a Jesus somente para tentar apanhá-lo em algum erro. Jesus conhecia o coração daqueles homens e sabia que eles não estavam interessados na salvação daquela mulher, não estavam interessados em tentar com graça, amor, piedade, mudar o coração da adúltera. Jesus então, que era um homem que não se envolvia em discussões, ele sabia, meus irmãos, que os fariseus e os escribas eram instrumentos ali de Satanás para tentar ridicularizar o seu ministério, para tentar fazer como Calvino escreveu, e foi a frase que eu li para vocês, tentar fazer com que Jesus não viesse mais a apregoar a graça, mas se transformasse num legalista, como escribas e fariseus eram naqueles tempos. Jesus, meus irmãos, nos ensina que nós não devemos dar ouvidos àqueles que se utilizam das Escrituras para fomentar o mal contra o próximo. E olha, a história da igreja está cheia disso. Utilizam-se das Escrituras para julgar, utilizam-se das Escrituras para fomentar um pretexto para acabar, nos nossos dias atuais, para cancelar a vida das pessoas, né?
quando alguém peca, o que as Escrituras nos ensinam é a odiar aquele pecado, mas a tratar do pecador. O que as Escrituras nos ensinam é ensinar aquele pecador a ir e não pecar mais. Não é simplesmente cancelá-lo ou cancelá-la, não é simplesmente usar as Escrituras como pedras e utilizar-se das Escrituras para apedrejar a vida daquela pessoa e matar a sua alma, a ponto de não haver mais nenhum tipo de recuperação para aquela vida. Jesus, portanto, nos ensina, meus irmãos, que nós não devemos dar ouvidos àqueles que querem, sob o pretexto de que está escrito, acabar com a vida de pessoas, pois esses são apenas legalistas famintos por justiça, mas que já cometeram todo tipo de injustiças. É mesmo, Alessandro? Onde está escrito isso? Romanos capítulo 2, versículo 1. Paulo, falando sobre a culpa que estava sobre gentios e judeus, ele diz assim, em Romanos 2:1: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Meus irmãos, por trás de uma lei sempre existe outra lei. Por trás de um versículo sempre existe outro versículo. Por trás de Levítico 20:10 existia Deuteronômio 17:7. E Jesus aplica a lei à lei. E Jesus aplica a lei de uma forma em que ele aplica também a graça à própria lei. Jesus usa as Escrituras, portanto, para conduzi-los ao seu real estado. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Podemos dizer que Deuteronômio 17:7 era o terror dos legalistas, era o terror dos julgadores, era o terror dos juízes de plantão, pois quem acusa, meus irmãos, como diz a lei, eu estou falando da lei, deve impor a si mesmo aquilo que Calvino chama de lei da inocência. O que seria a lei da inocência? Só um inocente pode acusar um culpado. Se eu for inocente, eu posso então levar a juízo aquele que é culpado. Mas as Escrituras nos apresentam uma humanidade que é culpada. Não existem inocentes. O único inocente em toda a história era o próprio Senhor Jesus. Era ele era o inocente. Ele poderia levar aquela mulher, sim, a juízo, mas o momento de Jesus ser juiz ainda não havia chegado. Meus irmãos, é claro que Jesus não estava querendo ali legitimar o adultério. Ele não estava querendo legitimar o descumprimento da lei. Ele não estava querendo legitimar uma possível anarquia. A partir de então, vamos usar Deuteronômio 17:7 para tudo e não vamos mais julgar e culpar ninguém pelos seus atos. Não é isso que Jesus está ali fazendo, meus irmãos. Evidente que ele não queria que isto acontecesse. O que ele estava fazendo era levar cada um a interrogar a sua própria consciência. Ele estava levando cada um a exortar o seu próprio coração, a corrigir o seu próprio coração pecador, a entender que não só a adúltera, mas aqueles que estavam ali levando a adúltera para um processo, para um julgamento, eles também careciam do perdão de Deus. Eles também precisavam da graça e da misericórdia do Senhor. Eles também precisavam do amor de Deus e não do ódio dos legalistas. Porque as Escrituras nos revelam que Deus odeia o pecado, mas Ele age com graça sobre a vida
do pecador. E o pecado, meus irmãos, ele deve ser tratado sim segundo as Escrituras, porque o pecado, ele é abominável. As Escrituras dizem que Deus odeia o pecado, mas Deus, meus irmãos, em Cristo, ele possibilitou ao pecador o arrependimento, e o arrependimento é uma ferramenta da sua graça. Ele possibilitou ao pecador a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus e entender que nós podemos cair, mas nós também podemos levantar, porque tem um que nos perdoa dos nossos pecados, que sara as nossas feridas e que levou sobre si cada uma das nossas iniquidades. É como se Jesus dissesse para eles assim: vocês estão cheios de ódio dessa mulher, mas vocês são iguais a ela, porque também são pecadores e não têm moral para julgá-la com tamanha ira. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tiago, no capítulo 4, versículo 12, diz assim, meus irmãos: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Romanos capítulo 3, do versículo 10 a 12, diz assim: não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ainda em Romanos capítulo 3, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela o conhecimento do pecado, mas a graça, meus irmãos, nos revela o conhecimento do perdão e do arrependimento diante de Deus. Se existisse um livro na humanidade com um registro de pecadores, com os nomes lá de todos os pecadores, o meu e o seu, meus irmãos, estaria lá neste livro. Os nomes de todos os seres humanos na história da humanidade estaria registrado neste livro. Mas os nossos nomes estão registrados num outro livro. No livro daqueles que se arrependeram, no livro daqueles que foram lavados e remidos, no livro daqueles, meus irmãos, que se voltaram ao autor e consumador da nossa fé. O que Jesus fez, meus irmãos? Ele feriu a consciência daqueles homens que, como conhecedores da lei, coraram de vergonha no julgamento da adúltera. Veja que, como disse Calvino, a lei da inocência, ela atinge a todos, a velhos e a moços, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um só ser bom. O próprio Senhor Jesus não se considerou bom. Ele atribuiu a bondade ao Pai. Ele atribuiu a bondade a Deus. Nem ele mesmo, no tempo que andou entre nós, quis se considerar bom para ser exemplo a todos os seus seguidores. No fim, meus irmãos, só Jesus e a mulher permaneceram ali naquele lugar. Mas ainda não era tempo de julgar, não era tempo de juízo por parte de Cristo, porque Deus havia enviado no primeiro momento a Jesus para congregar as ovelhas, para juntar as ovelhas e não para julgar os bodes. Continuando, como um bom pastor, meus irmãos, o que Jesus faz? Primeiro, ele exorta a adúltera ao arrependimento. Ele pergunta a ela: cadê aqueles que te condenaram? E ela diz: não há mais ninguém aqui. Então eu também não vou te condenar. E ele aplica a graça salvífica sobre a vida daquela mulher. Vai e não faça a mesma coisa. Por que eu mudei aqui o texto?
porque aquela mulher continuaria sendo uma pecadora. Mas ele diz a ela: vai e não adulteres mais. O que você era, você a partir de hoje deixará de ser. Pecadora você não deixará de ser, porque não deixamos de ser pecadores. Mas não cometeremos mais os mesmos pecados cometidos outrora, em outra vida que vivíamos. Esses pecados não fazem mais parte da nossa vida, como o adultério não faria mais parte da vida daquela mulher. Jesus oferta a ela o perdão, pois o seu ministério era um ministério de reconciliação e ainda não de juízo, porque Jesus veio para reconciliar, meus irmãos, nós com Deus. Ele veio para reconciliar todos aqueles que ele encontrou em pecado com o Senhor. A história da adúltera é a nossa própria história, porque assim como Jesus a reconciliou com Deus, Jesus também reconciliou o nosso coração adúltero com o Senhor. Podemos olhar, meus irmãos, para esta adúltera e nos colocar diante dela, porque nós amávamos outros senhores, adulterávamos com outros senhores, nos entregávamos ao som de outras vozes, estávamos longe do verdadeiro amor, estávamos longe do nosso noivo, estávamos longe do nosso Senhor, estávamos longe do nosso Salvador. Mas um dia, meus irmãos, um dia talvez quando a culpa, um dia talvez quando principados e potestades estavam te culpando, te acusando de pecados, tivemos um encontro surpreendente com Jesus, o que as Escrituras chamam de amado da nossa alma, pastor do nosso coração. E em Cristo, meus irmãos, nós fomos perdoados, estávamos perdidos e fomos achados, estávamos longe e fomos aproximados, éramos inimigos e fomos reconciliados. Um dia, da mesma forma que Jesus se compadeceu por aquela mulher, também se compadeceu pelo seu povo, por sua igreja, pelos seus eleitos. E o que Jesus, naquele dia na cruz, levando sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, o que Ele ali está mandando também de recado para nós: vai e não peques mais. Porque toda a culpa, meus irmãos, foi retirada de sobre das nossas vidas, ao som da graça do nosso amado. Jesus, alguns dias depois, morreria por aquela mulher. Alguns dias depois, Ele se colocaria naquele madeiro e voluntariamente morreria por aquela mulher. Mas não morreria só por aquela mulher. Ele não levaria só o adultério daquela mulher sobre si, mas Ele levaria os pecados de toda a humanidade sobre a sua vida. Meus irmãos, diante dos nossos pecados, Ele se compadece de nós. Mesmo muitas vezes nos sentindo culpados, mesmo muitas vezes nos sentindo mal diante das acusações de principados e potestades sobre a nossa vida, Jesus, através da sua palavra, nos leva à consciência de que, de fato, nós somos pecadores, mas nós temos um Salvador. Nós somos pecadores, mas Ele já levou sobre si os nossos pecados. Nós somos pecadores, mas diante de Deus somos santos, porque Ele nos separou para andar diante dEle em santidade. Mesmo pecadores, meus irmãos, mesmo pecadores, o Senhor nos salvou. Mesmo pecadores, o Senhor nos amou. Mesmo pecadores, meus irmãos, o Senhor, da mesma forma que falou com aquela mulher, fala com cada um de nós: vai e não peques mais. Mesmo pecadores, mesmo, meus irmãos, sabendo que nós não somos merecedores da graça de Cristo, não somos merecedores da sua obra no Calvário, não somos merecedores de sermos membros de um corpo santo, de uma assembleia de santos, mesmo sabendo, meus irmãos, que não fizemos absolutamente nada para estarmos aqui, o Senhor
nos perdoou dos nossos pecados. Ele agiu com graça, piedade e misericórdia sobre as nossas vidas. Ele olha para os nossos erros, Ele olha para as nossas falhas. E Ele, meus irmãos, por enquanto, Ele diz: eu não te condeno. E nos dá, na forma da sua graça, a oportunidade de arrependimento. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, meus irmãos, de nos achegarmos a Ele, lembrando da sua morte e ressurreição, e colocando diante dele os nossos pecados, pedindo a Ele que mais uma vez tenha misericórdia de nós e nos perdoe das nossas iniquidades, dos nossos maus pensamentos, das palavras que às vezes saem da nossa boca sem pensar, sem raciocinar, das muitas e muitas vezes que desejos de ira tomaram conta do nosso coração, que desejos de morte tomaram conta da nossa mente. É mais uma oportunidade, meus irmãos, de estarmos diante do Mestre e colocarmos diante dele as nossas limitações, as nossas falhas, a nossa pequenez, e pedir a Ele: me perdoe, que a tua obra da cruz sare por completo a minha ferida, me sare do meu pecado, da minha maledicência, dos meus pensamentos, das minhas emoções, que tem me levado para caminhos que não são os teus, que tem me levado para desejos que não são os teus, que tem me levado para longe de ti. Jesus nos dá uma oportunidade, meus irmãos, todos os dias, mas principalmente todos os meses, quando nos assentamos à mesa com Ele, para lembrarmos da sua morte e ressurreição e para lembrarmos de quem nós somos: pecadores, carentes do mover da sua graça, carentes da sua boa mão, porque em nossas próprias mãos somos irrecuperáveis. Aos nossos próprios olhos somos irresponsáveis, negligentes, mas aos olhos de Deus nós somos amados, aos olhos de Deus nós somos santos, aos olhos de Deus nós temos a marca de Cristo em nós, nós temos a marca do Santo, a marca do Cordeiro sobre as nossas vidas. Jesus nos ensina, meus irmãos, que a palavra, em que pese ser uma lei, em que pese estarem aqui estabelecidos os seus decretos, mas a palavra de Deus é para salvar, não é para matar. Ela é para salvar a alma do perdido, ela é para reconciliar quem está afastado, ela é para conduzir o pecador ao arrependimento e ao perdão dos seus pecados, a uma transformação, uma mudança de vida, e não a um cancelamento, e não a um apedrejamento, e não ao enforcamento, que era outra forma de morte também por causa do adultério. Que o nosso coração esteja de fato fiado nas Escrituras, de tal forma, meus irmãos, que nós venhamos a conduzir pecadores ao arrependimento e à transformação em suas vidas, e não a culpa diária de ter pecado contra Deus e contra si mesmo. Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, que não haja em nós, Senhor, esse espírito de julgamento, esse espírito nos nossos dias atuais de cancelamento. Quantos, Senhor, têm perdido suas histórias e suas vidas porque têm sido massacrados por toda fonte de juízo, por pessoas sem misericórdia. Anelamos, Senhor, para que o nosso coração não seja perverso,
no sentido de julgar a outros irmãos, no sentido de querer apedrejar a vida de outros irmãos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a caminharmos no caminho da Tua graça, não corroborando e concordando com a prática do pecado, mas amando o pecador e conduzindo o Senhor ao arrependimento e salvação da sua alma. Pois esse é o papel da Tua casa, esse é o papel do Teu povo, esse é o papel da Tua igreja. Em nome de Jesus.